Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento especial de oração, voltado inteiramente ao Espírito Santo, buscando a cura da nossa mente. Vivemos dias em que os pensamentos se tornam pesados, as preocupações se multiplicam e muitos enfrentam batalhas silenciosas dentro de si. Neste vídeo, vamos nos unir em um só coração e espírito para clamar por alívio, clareza e paz que vem do alto. Através dessa oração profunda, queremos abrir espaço para que o Espírito Santo toque cada parte do nosso interior com seu amor restaurador. Sabemos que a mente é onde muitas guerras se travam, mas também é onde o Espírito Santo deseja reinar com tranquilidade e sabedoria. Por isso, esta oração é uma entrega verdadeira, uma busca sincera pela transformação que só Deus pode realizar. Que você se sinta acolhido aí, neste momento, independentemente de onde estiver, e que sua fé seja fortalecida à medida que oramos juntos. Não estamos sozinhos. E cada palavra dessa oração foi pensada com zelo para ser um bálsamo sobre as dores mais profundas da alma. Agora, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo, a quem você dedica essa oração e, se desejar, compartilhe também seus pedidos de oração. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e nos une ainda mais como irmãos em Cristo. Aproveite para apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e orações como esta. Sua presença aqui faz toda a diferença. Que este momento seja santo e que cada palavra seja como semente boa lançada em solo fértil. Que a cura comece agora, onde você está, e que a paz do Espírito Santo inunde sua mente com amor e clareza. Em nome de Jesus oremos. Ó Espírito Santo, fonte de toda sabedoria e paz, venho a ti com o coração desnudo e sedento, buscando refúgio em teus braços invisíveis. Nos caminhos confusos da mente, onde tantos pensamentos se chocam e se perdem, clamo pela tua presença redentora. Ilumina os cantos escuros da razão, onde a ansiedade cria raízes profundas e sufoca o discernimento. Que teu sopro suave venha limpar as impurezas que o mundo deposita, dia após dia, em nossa consciência cansada. Dissipa o nevoeiro da dúvida, ó Consolador divino, e restaura em nós a esperança que um dia a dor tentou apagar. Toma posse de cada pensamento, de cada memória ferida, e transforma tudo em matéria de cura. Senhor, muitos caminham com um peso que não se vê, mas que consome as forças como se fosse um fardo de chumbo. Há lembranças que voltam como ecos incessantes, roubando a paz e minando o ânimo. Peço que visites cada coração abatido, cada mente oprimida, e faças ali morada com tua luz, que não conhece trevas. Reescreve a história interna daqueles que não conseguem mais encontrar sentido nos próprios pensamentos. Que tua verdade, ó Espírito de Deus, seja mais forte que as mentiras que a mente cansada insiste em repetir. Traz alívio para quem já não distingue o silêncio da solidão. Ensina-nos a descansar no teu entendimento, que é maior do que qualquer lógica humana. Ó Deus, tu que criaste cada detalhe do ser humano, vem restaurar aquilo que se perdeu nas batalhas internas. Muitos não conseguem dormir em paz, pois o barulho dentro de si não silencia com o cair da noite. Derrama teu óleo sobre as sinapses inquietas, acalma os impulsos desordenados, organiza os pensamentos como um jardineiro que cuida de um campo abandonado. Que o teu toque sublime apague o medo de enlouquecer e plante em seu lugar a certeza de que ainda há sanidade possível. Afasta a confusão e aproxima a clareza. Onde há tumulto mental, estabelece tua ordem perfeita. Espírito da verdade, conduz-nos pelos caminhos da renovação interior. Abre as janelas do entendimento, para que a luz da tua palavra penetre onde só há sombras. Remove os bloqueios emocionais que impedem o fluir da tua paz. Quando os pensamentos se tornam armadilhas, vem com teu poder libertador e destrói cada corrente invisível.
Transforma o caos em serenidade, a culpa em aprendizado, a dúvida em fé. Tua presença é como um bálsamo que invade cada canto da mente, mesmo os mais escondidos. Que cada pensamento que brotar a partir de agora seja reflexo da tua presença viva em nós. Senhor, que a mente de cada filho teu seja terreno fértil para os teus propósitos, onde há tormento constante instala teu trono de paz. Ensina-nos a filtrar aquilo que alimenta nossos pensamentos, para que não sejamos escravos das vozes do mundo. Sela nossa mente com teu selo de proteção, impedindo que influências destrutivas encontrem morada. Dá-nos sabedoria para discernir o que devemos conservar e o que precisa ser deixado para trás. Que o teu Espírito nos treine para focar no que edifica, no que cura, no que traz vida. Ó Senhor, visita com misericórdia aquele que já não consegue pensar com clareza. A mente cansada clama por descanso, por sossego que vem da eternidade. Sopra sobre esse cansaço e que ele se desfaça como folhas ao vento. Renova os neurônios, reativa a alegria de pensar sem dor. Que o raciocínio volte a ser aliado, não inimigo. Que a memória não seja mais um campo de guerra, mas um lugar onde florescem os testemunhos do teu cuidado. Ensina-nos a fazer as pazes com nossas lembranças e a caminhar com leveza, mesmo em meio às tempestades. Espírito Santo, tu que compreendes além das palavras, intercede por aqueles que não conseguem mais orar por si mesmos. Tu conheces a linguagem do silêncio, das lágrimas, dos suspiros profundos. Entra na casa mental onde já não se vê saída e cria ali uma nova porta. Reveste de coragem aquele que teme seus próprios pensamentos. Que a vergonha dê lugar à confiança em ti. Que o medo do futuro não mais paralise, mas seja substituído pela fé no teu agir. Que cada pensamento sombrio seja arrancado pela raiz e no lugar cresça o fruto da esperança. Ó Deus vivo, quando o desespero tenta construir morada no pensamento, sê tu a força que derruba esse alicerce falso. Dá estratégias espirituais para lidar com os dias difíceis. Ensina-nos a declarar verdades sobre nós mesmos, mesmo quando a mente diz o contrário. Capacita-nos a resistir às mentiras que o inimigo tenta implantar. Coloca a tua mão sobre cada raciocínio acelerado e ensina-nos a desacelerar, a escutar, a perceber tua voz sutil no meio da agitação. Que cada mente seja como um campo de trigo, pronto para ser colhido por ti. Senhor da nossa alma, retira o peso da autocobrança excessiva, da comparação constante, da dúvida paralisante. Livra-nos da necessidade de controlar tudo e concede a liberdade de confiar em teus planos. Ensina-nos a aceitar os limites humanos sem culpa. Que a cura comece pela aceitação de quem somos aos teus olhos. Que cada pensamento seja submetido à tua vontade e, assim, encontre o lugar certo dentro de nós. Não permitas que pensamentos errantes façam ninho onde só deveria habitar tua paz. Ó Espírito de vida, vem habitar no centro do nosso ser. Que os pensamentos não sejam mais como ondas revoltas, mas fluam como rios mansos, guiados por ti. Enche-nos com a certeza da tua companhia constante. Que a mente não seja mais território de batalhas perdidas, mas campo de vitórias declaradas por tua presença. Cria em nós uma nova mentalidade, moldada por tua verdade e sustentada por tua graça. Que cada dia seja uma oportunidade de renovar a mente e de viver sob o domínio do teu Espírito. Senhor, que tudo vê, não te escondas de quem te busca em meio à confusão mental. Faz-te encontrado nas pausas, nos silêncios, nos momentos em que as palavras faltam. Leva embora a sobrecarga emocional que se transforma em labirintos de pensamentos sem fim. Derrama entendimento onde há confusão, paz onde há agitação, firmeza onde há incerteza. Mostra caminhos novos e fecha as portas do passado que ainda aprisionam a mente. Ó Deus de amor, que a mente não seja mais inimiga do coração. Alinha os dois em harmonia, para que pensamentos e sentimentos caminhem juntos sob tua direção.
Enxuga o suor de quem luta dentro de si, liberta de pensamentos autodestrutivos e planta com tua mão a certeza de que há saída. Transforma cada cicatriz mental em marcas de cura e testemunho. Que cada pessoa que ora agora sinta o teu toque, ainda que sutil, restaurando tudo o que foi quebrado internamente. Espírito Santo, sopra teu vento suave sobre a mente saturada. Traz leveza onde há peso, direção onde há desorientação. Que os pensamentos se alinhem com os céus. Que toda confusão se dobre diante da tua ordem. Estabelece em nós uma mentalidade nova, renovada dia após dia. Ensina-nos a viver com o pensamento em ti, mesmo em meio às lutas. Faz-nos conscientes da tua presença, mesmo quando tudo parece escuro. Senhor eterno, guia cada sinapse, cada impulso elétrico dentro do cérebro. Tu criaste cada detalhe do nosso ser. Então pedimos, restaura o que está em colapso. Vem com teu toque criador e reorganiza as estruturas danificadas. Coloca em ordem o que a dor desorganizou. Faz brotar vida onde só havia esgotamento. Ensina-nos a renovar nossos pensamentos continuamente em tua palavra viva. Ó Pai, traz repouso ao campo mental devastado pelo medo. Ensina-nos a deitar a cabeça sem receios, confiando no teu cuidado. Que os pensamentos deixem de ser inimigos ocultos e se tornem testemunhas da tua fidelidade. Que cada pessoa que ora agora receba um novo tempo de tranquilidade interior. Purifica os pensamentos e revela um novo horizonte de paz que só tu podes dar. Ó Espírito de misericórdia, continua entre nós, sustentando aqueles que enfrentam lutas diárias invisíveis aos olhos dos outros. Toma conta das mentes que vivem em constante estado de alerta, como se estivessem sempre à beira de um abismo. Que teu amor envolva cada pensamento de desespero e o transforme em confiança. Restaura a sensibilidade espiritual, muitas vezes sufocada pelas dores do passado e pelo medo do futuro. Que ninguém se sinta só em sua batalha interior, pois onde o teu espírito está, ali há consolo. Capacita-nos a perceber tua presença mesmo nas horas mais silenciosas e escuras. Senhor do impossível, estende tua mão sobre aqueles que já não conseguem raciocinar com clareza por causa do excesso de preocupações. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a ansiedade, a despejar aos teus pés tudo o que consome e desgasta. Que os pensamentos de fracasso se calem diante da certeza do teu amor. Dá-nos discernimento para não nos apegarmos a ideias destrutivas que não vêm de ti. Rompe os ciclos de pensamentos obsessivos. Dá ao coração descanso e à mente quietude. Que cada pensamento contrário à tua verdade seja levado cativo e dissolvido na tua luz. Ó Espírito de paz, acalma os corações agitados pela expectativa constante. Muitas vezes esperamos pelo pior. Alimentamos a imaginação com cenários que jamais acontecerão e com isso sofremos por antecipação. Ensina-nos a viver o presente, confiando que o futuro está em tuas mãos. Livra-nos da tirania da pressa mental, do medo do desconhecido, do vício em controlar tudo. Que a mente se torne um lugar seguro novamente, um refúgio onde tua paz governa e reina. Capacita-nos a contemplar o bem, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Senhor das nossas profundezas, visita aqueles que carregam pensamentos que nunca ousaram contar a ninguém. Tu conheces cada canto oculto da mente humana e nada está escondido de ti. Derruba os muros que isolam essas pessoas em prisões internas. Restaura o desejo de viver. Renova a coragem de tentar de novo. Que o pensamento de desistência se curve diante do teu plano de vida. Concede à mente cansada uma nova visão, uma nova razão para continuar. Que os pensamentos deixem de ser inimigos e passem a ser aliados na jornada contigo. Ó Espírito de sabedoria, fortalece aqueles que enfrentam confusão e dúvida contínua. Quando as decisões parecem impossíveis de tomar, quando tudo parece cinza e sem direção, sê tu a bússola infalível. Que possamos reconhecer tua voz em meio ao barulho da mente. Ajuda-nos a separar o que é verdade do que é ilusão.
Capacita-nos a ver com clareza, a pensar com equilíbrio e a decidir com serenidade. Que a mente seja como uma lâmpada acesa, não apenas iluminada por conhecimento, mas pela presença viva do teu Espírito. Senhor, tu que és fonte de equilíbrio, traz estabilidade onde há altos e baixos emocionais. Muitas vezes somos reféns de pensamentos voláteis que mudam conforme o dia, o humor ou as circunstâncias. Pedimos por constância, por firmeza, por uma mente treinada no teu amor. Ensina-nos a reconhecer quando estamos sendo dominados por enganos. Dá-nos forças para resistir às mentiras internas e confiar mais no que tu dizes a nosso respeito. Que cada variação mental seja nivelada pela certeza de que tu estás conosco. Ó Espírito de consolação, abraça os que perderam a fé em si mesmos. Muitos já não acreditam que sejam capazes de melhorar, de mudar, de encontrar alívio. Levanta-os com tua compaixão, sopra sobre suas ideias derrotadas e enche-os com novas perspectivas. Que todo pensamento de indignidade seja substituído pela verdade do teu amor incondicional. Que a mente seja curada da vergonha, do auto-julgamento, da sensação de inadequação. Ensina-nos a pensar com o coração cheio da tua graça. Senhor, que tudo renova, refaz a estrutura dos pensamentos que foram moldados pela dor. Onde o trauma deixou raízes profundas, arranca com tua mão poderosa e planta algo novo. Que a mente não viva mais em estado de alerta constante, como quem espera ser ferido novamente. Traz segurança, traz abrigo, traz libertação. Que a consciência não seja mais um campo de batalha, mas uma extensão do teu reino. Restaura, constrói, transforma até aquilo que parecia impossível de mudar. Ó Espírito Santo, fortalece os que se sentem mentalmente fracos. Às vezes, o simples ato de pensar se torna um esforço exaustivo. Sê tu o vigor da mente, o alimento da alma, o alicerce do pensamento. Restaura a leveza de refletir sem sofrimento. Que cada pensamento seja como uma oração, um elo contigo. Ensina-nos a descansar mesmo quando a mente não quer parar. E os momentos de exaustão sejam preenchidos pela tua presença restauradora. Senhor, traz liberdade àqueles que vivem reféns de pensamentos repetitivos. Rompe os grilhões da repetição inútil, da culpa que gira em círculos, do arrependimento que não cessa. Ensina-nos a pensar com liberdade, com ousadia, com fé. Que o raciocínio volte a ser criativo, a imaginação volte a ser fértil para o bem. Livra-nos da prisão dos porquês que não têm resposta. Que a mente encontre repouso ao aceitar o mistério da tua vontade. Ó Deus de bondade, visita os que já não conseguem distinguir entre pensamento e verdade. Que a ilusão seja desmascarada pela tua presença. Abre os olhos da mente para ver além da dor, além do medo, além das mentiras. Concede clareza onde há engano, paz onde há tumulto, certeza onde há confusão. Que a mente se torne casa construída sobre a rocha, firme, inabalável diante das tempestades. Espírito da revelação, manifesta-te nos detalhes do pensar. Tua voz é suave, mas poderosa, para transformar até mesmo os pensamentos mais endurecidos. Sussurra verdades eternas nos momentos de desespero. Reorganiza a casa mental como um artesão paciente que entende cada peça. Faz-nos capazes de perceber o bem, mesmo nos dias maus. Que o raciocínio se torne caminho de encontro contigo, não um beco sem saída. Senhor dos pensamentos, sela cada mente com tua presença. Que todo pensamento contrário ao teu amor seja desfeito agora. Que os pensamentos fluam em harmonia com o teu espírito. Afasta os delírios do medo, da insegurança, da autossabotagem. Que a mente seja campo de revelações, lugar de transformação constante. Dá-nos olhos mentais para ver o que ainda não conseguimos compreender. Ó Deus eterno, ensina-nos a cuidar da mente como templo. Que cada pensamento seja consagrado a ti. Mostra-nos o que precisa ser abandonado e o que deve ser cultivado. Que sejamos mordomos fiéis daquilo que pensamos. Concede uma mente vigilante, firme, purificada.
e que em cada novo dia haja renovação pelo teu poder restaurador. Espírito Santo, termina esta etapa da cura com teu selo de paz. Que cada um que orou contigo agora sinta que a mente começa a respirar novamente. Que o peso foi tirado, que a clareza voltou, que a esperança se acendeu. Que esta oração continue ressoando dentro de nós, guiando, protegendo, curando, e que a cura da mente seja apenas o começo de uma nova vida em ti. Ó Espírito Santo de Deus, tu que sondas os pensamentos mais profundos, entra agora nas áreas da mente que foram marcadas pelo medo constante. Há pessoas que vivem sob a ameaça silenciosa do pânico, que lutam diariamente contra pensamentos que surgem sem aviso e roubam a paz. Apazigua essas tempestades internas com teu sopro suave. Conduze os pensamentos à serenidade, como o pastor que guia as ovelhas ao campo seguro. Tira da mente aquilo que não foi plantado por ti, desarraiga a ansiedade que corrói, silencia o caos com a tua autoridade divina. Que a mente volte a ser um lugar de comunhão contigo, não um território de guerra. Senhor da luz, vem dissipar as trevas da confusão mental. Quando a mente está envolta em incertezas, é difícil tomar decisões, é difícil crer, é difícil até mesmo viver. Mas tu és Deus que traz clareza, que ilumina os caminhos, que desfaz a névoa. Sopra teu entendimento sobre quem está paralisado pela indecisão. Que o pensamento seja orientado pela sabedoria que vem do alto. Que cada ideia seja filtrada pelo teu discernimento. Renova a mente, como quem abre uma janela depois de muito tempo e deixa o sol entrar. Traz novo vigor, novo foco, nova direção. Ó Deus, que conhece o íntimo, visita agora os que sofrem com pensamentos negativos constantes. Muitas vezes, esses pensamentos são como espinhos que crescem sem controle, ferindo, sufocando. Arranca esses espinhos com tua mão firme e amorosa. Substitui cada pensamento destrutivo por palavras de vida, por verdades eternas. Que cada vez que a mente tentar voltar ao padrão antigo de dor, tua presença se imponha com autoridade e revele um novo caminho. Ensina-nos a vigiar o que pensamos, a cuidar do que alimentamos em nosso interior. Dá-nos domínio sobre a mente por meio do teu poder. Senhor que liberta, quebra agora os ciclos viciosos da mente. Existem pensamentos que se repetem como correntes, nos mantendo presos ao passado, ao erro, à culpa. Mas tu és Deus que liberta e renova. Quebra essas correntes invisíveis, desativa os gatilhos que ainda provocam sofrimento. Ensina-nos a encarar a verdade com coragem e a acolher o teu perdão com gratidão. Que a mente não fique presa ao que já passou, mas se abra para o novo que tu tens. Estabelece um novo ciclo, o da graça, da cura, da liberdade. Ó Espírito de Deus, visita os que sofrem de esquecimento, de confusão entre memória e imaginação. Há mentes que carregam um cansaço tão grande que já não distinguem entre realidade e temor. Sê tua âncora firme que os mantém conectados com a verdade. Organiza a mente como quem arruma uma casa há muito abandonada. Remove a poeira da dúvida, arrasta os móveis pesados do passado, abre espaço para o teu novo. Que cada lembrança difícil seja curada, que cada buraco na memória seja preenchido com a tua presença constante. Senhor, que és nosso refúgio, ajuda aqueles que temem os próprios pensamentos. Muitos vivem com medo do que pensam, como se a mente fosse uma terra estranha, perigosa. Mas tu podes transformar esse território. Entra como rei e toma o trono da mente. Reina com justiça, com misericórdia, com paz. Tira o medo de pensar, dá liberdade para refletir, para sonhar, para crer novamente. Que a mente seja um lugar onde se respira a tua verdade. Ó Deus de recomeços, visita aqueles que sofrem com pensamentos de desistência. Tu sabes o quanto é difícil continuar, quando a mente se fecha para qualquer possibilidade de luz. Derrama esperança onde há escuridão, mostra um novo amanhã onde só se vê fim. Reveste o pensamento de propósito, de identidade, de amor. Que cada ideia de desistência seja substituída por projetos de vida. Restaura o brilho da visão,
o vigor da imaginação, a leveza de planejar novamente. Espírito de fortaleza, sustenta os que sentem que vão desmoronar a qualquer momento. A mente frágil precisa do teu toque. Há aqueles que suportaram tanto que agora sentem que não podem mais resistir. Dá resistência espiritual, emocional, mental. Constrói alicerces firmes dentro da mente, onde antes só havia rachaduras. Faz do pensamento uma fortaleza protegida pela fé. Que cada queda seja transformada em aprendizado e cada falha em testemunho da tua graça. Senhor de toda graça, ensina-nos a perdoar a nós mesmos. Muitos pensamentos torturam porque o coração ainda não aprendeu a se libertar da própria cobrança. Tu és o Deus que perdoa completamente, que não retém mágoas, que lança nossos pecados no mar do esquecimento. Ensina a mente a fazer o mesmo. Que o arrependimento não seja prisão, mas porta de liberdade. Que a memória não carregue o peso de acusações, mas a leveza da redenção. Ó Espírito Santo, cura os pensamentos silenciosos, aqueles que não são ditos em voz alta, mas que gritam por dentro. Tu escutas o que ninguém ouve. Visita essas palavras internas e transforma cada grito em canção de esperança. Que a mente silenciosa receba agora um toque teu, que renove, que fortaleça, que transforme. Dá palavras novas ao pensamento, dá sons de vida àquilo que antes era apenas eco de dor. Senhor, quebra o vício de pensar mal sobre si mesmo. Muitos se olham com desprezo, com rejeição, com medo de não serem amados. Tu que nos criaste com perfeição e intenção, ensina-nos a nos enxergar com teus olhos. Que os pensamentos sobre quem somos sejam moldados pela tua palavra, não pelas feridas do mundo. Cura a identidade que foi distorcida pelos pensamentos errados. Restaura o valor, a dignidade, o amor próprio santo. Ó Deus de paz constante, ensina-nos a habitar no teu descanso. Que a mente não viva agitada, sempre em movimento, sempre cansada. Introduz um ritmo de paz interior, uma respiração espiritual mais leve. Que possamos pensar com calma, decidir com serenidade, agir com confiança. E o barulho mental se reduza ao som suave da tua voz. Espírito de direção, guia nossos pensamentos para o que é eterno. Muitos se perdem em ideias passageiras, em distrações que esgotam. Ensina-nos a pensar com foco, com intenção, com sabedoria. Que cada pensamento nos aproxime de ti, que cada reflexão seja uma ponte para o teu coração. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com o que não edifica. Senhor, visita os que perderam a capacidade de se concentrar. Em um mundo de estímulos constantes, muitos já não conseguem manter o pensamento firme. Dá firmeza à mente, foco à alma, presença ao coração. Que possamos estar inteiros onde estivermos, atentos ao teu mover, sensíveis ao teu falar. Ó Espírito de vida, encerra esse momento com tua presença contínua. E a mente curada hoje continue sendo tratada por ti todos os dias. Que cada pensamento seja teu, que a mente seja teu templo. Que nunca mais sejamos os mesmos, porque agora pensamos contigo. Ó Espírito Santo, continua a tua obra nos pensamentos que ainda carregam as marcas da rejeição. Há mentes que se formaram ao redor da dor de não ter sido aceito, compreendido ou amado. Toma essas estruturas invisíveis e reconstrói-as com teu amor incondicional. Que toda mentira construída a partir da rejeição seja desfeita com a verdade da tua palavra. Ensina-nos a enxergar o nosso valor aos teus olhos, não a partir do olhar de quem nos feriu. Transforma os pensamentos de inadequação em declarações de identidade. Que cada mente seja reprogramada pela certeza do teu cuidado. Senhor dos recomeços, entra na mente marcada pelo fracasso. Muitos vivem com o pensamento fixo no erro que cometeram, como se não houvesse mais esperança. Liberta da prisão do arrependimento sem cura. Ensina que em ti há recomeço, a restauração, a possibilidade de vida nova. Tira o pensamento do lugar onde tudo deu errado e conduz à promessa de que ainda há muito por viver. Que a mente não seja mais refém de experiências passadas, mas morada de novos planos traçados por ti.
Ó Deus, que vê o invisível, olha para aqueles que carregam uma mente cheia de culpa. Há pensamentos que se repetem como uma sentença, impedindo qualquer sensação de paz. Mas onde o teu espírito está, ali há liberdade. Derruba essas sentenças com a tua graça. Ensina-nos a reconhecer nossas falhas, sem nos afundar nelas. Que a culpa seja levada pela cruz e que, em seu lugar, a tua compaixão floresça como jardim em terra seca. Espírito de consolo, vem sobre quem sofre com pensamentos de solidão. Ainda que rodeados de pessoas, muitos se sentem absolutamente sós dentro de si. Há um silêncio pesado na mente, que grita por presença, por companhia, por sentido. Sê tu esse amigo constante. Que cada pensamento solitário se encontre com a tua presença. Que a mente não ecoe o vazio, mas transborde da certeza de que nunca estamos sós quando habitamos em ti. Senhor de toda a plenitude, preenche os espaços mentais ocupados por preocupações com o futuro. Quantos já não vivem o hoje por estarem presos no amanhã, liberta do medo do que ainda nem chegou? Ensina-nos a confiar que o mesmo Deus que está aqui agora estará lá também. Que a mente encontre paz ao saber que o futuro não precisa ser compreendido, apenas entregue. Que cada pensamento que tenta antecipar dores seja substituído por fé. Ó Deus de equilíbrio, cura os que sofrem com pensamentos extremos, que oscilam entre euforia e desânimo. Equilibra o interior com tua mão firme. Que a mente encontre um centro em ti, uma base sólida que não muda com as emoções. Que o pensamento seja estável, constante, saudável. Ensina-nos a perceber os sinais internos e buscar o teu auxílio antes de cair. Que a constância do teu espírito seja refletida em nossa forma de pensar e sentir. Espírito que renova, faz nova todas as conexões da mente cansada. Há quem sinta a mente como um fio desencapado, que causa curto em cada tentativa de paz. Restaura os circuitos do pensamento. Alinha raciocínio e emoção. Que cada parte da mente seja tocada por teu poder restaurador. Que onde há confusão, entre a ordem. Onde há falhas, entre o reparo. Onde há dor, entre o consolo. Senhor de sabedoria, visita aqueles que pensam demais. A mente que não descansa, que analisa tudo, que não silencia, precisa do teu toque. Ensina o equilíbrio entre refletir e confiar. Que não sejamos reféns da necessidade de entender tudo. Ensina-nos a viver também pela fé. Que o excesso de pensamento não seja um peso, mas uma ferramenta guiada por ti. Que a mente aprenda a parar, a ouvir, a esperar. Ó Deus de paz verdadeira, afasta os pensamentos que roubam o sono. Muitos deitam o corpo, mas a mente continua acordada, rodando em círculos. Toca essa inquietação com tua mão serena. Que o sono seja doce, restaurador, inteiro. Que a mente desacelere sob a tua presença. Ensina-nos a dormir, não apenas porque é noite, mas porque confiamos em ti. Espírito de revelação, ilumina os que estão perdidos em seus próprios pensamentos. Quando não se sabe mais o que pensar, quando tudo parece confuso demais, sê tu o caminho dentro da mente. Conduz o pensamento ao lugar onde habita a tua verdade. Que cada dúvida encontre resposta na tua palavra. Que cada confusão se transforme em entendimento. Senhor de compaixão, sara os que carregam pensamentos autodestrutivos. Há quem viva travando batalhas internas tão intensas que já não querem continuar. Toma essas mentes como território teu. Remove cada pensamento de morte, de fim, de escuridão. Semeia a esperança. Planta o desejo de viver. Dá propósito. Dá sentido. Que a mente se levante do abismo e caminhe rumo à luz. Ó Espírito Santo, ensina-nos a pensar como Cristo. Que a mente de cada um que ora agora seja conformada à tua. Que nossos pensamentos deixem de seguir os padrões do mundo e passem a refletir o céu. Transforma-nos de dentro para fora. Que pensar não seja mais um fardo, mas um dom. Senhor, protege a mente das influências que corrompem. Muitos pensamentos nascem do que ouvimos, vemos, sentimos. Ensina-nos a vigiar nossas entradas sensoriais. Dá discernimento para rejeitar o que nos afasta de ti.
Que nossa mente seja nutrida com aquilo que edifica, não com o que destrói. Ó Deus que transforma, ajuda-nos a renovar nossos pensamentos todos os dias. Que não sejamos reféns das ideias de ontem. Ensina-nos a pensar como quem se reconstrói constantemente em Ti. Que a mente esteja em constante evolução, sempre sendo aperfeiçoada pelo Teu Espírito. Espírito de amor, finaliza esse momento com Teu abraço invisível. Que cada mente agora envolta em oração sinta que há esperança, que há paz, que há vida. Que cada pensamento curado se torne testemunho. Que o milagre comece dentro e transborde para fora. Que pensar seja novamente um lugar seguro, um lugar Teu. Ó Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, dirige agora Teu olhar às mentes que vivem sob constante pressão, sem espaço para descanso interior. Muitos carregam listas intermináveis de tarefas, cobranças, expectativas, e isso sufoca o pensamento com uma urgência sem fim. Tua paz não depende de circunstâncias externas, por isso pedimos que invadas agora esse estado de tensão contínua. Que o pensamento encontre Teu ritmo, mais suave, mais profundo, mais leve. Ensina-nos a soltar o que não cabe em nossas mãos, a confiar que nem tudo precisa estar sob nosso controle. Senhor, que nos sustenta em meio às responsabilidades, visita as mentes que vivem como se tudo dependesse delas. Há quem viva tentando sustentar o mundo sobre os ombros, mas esquece que Tu és o verdadeiro sustentador de todas as coisas. Alivia o pensamento daqueles que se perderam na obrigação de serem fortes o tempo todo. Ensina-nos a depender de Ti, a confiar em Teus caminhos. Que a mente se liberte do orgulho disfarçado de excesso de responsabilidade. Dá leveza ao pensar, humildade ao raciocinar e liberdade para descansar. Ó Deus, que és segurança em tempos de instabilidade, envolve com Tua presença aqueles cujos pensamentos se tornaram espelhos quebrados, refletindo versões distorcidas de si mesmos. Quando a mente acredita em mentiras sobre a própria identidade, o coração se afasta da verdade. Restaura a imagem verdadeira que plantaste em cada um. Corrige a ótica da alma. Que a mente volte a ver com os olhos do Teu amor. Que cada pensamento distorcido seja confrontado com o que Tu dizes. Espírito de discernimento, entra onde a mente está confusa entre fé e razão. Ensina-nos que não há conflito quando a fé é guiada por Ti. Dá clareza para pensar com sabedoria e crer com confiança. Que possamos viver com uma mente que raciocina, sem perder a essência do que crê. Que cada argumento interior seja colocado diante da Tua palavra e que toda dúvida encontre Teu equilíbrio. Senhor de toda verdade, desmascara os pensamentos construídos a partir de feridas. Muitos raciocinam com base em experiências traumáticas, criando lógicas que os afastam da cura. Mostra a raiz do pensamento adoecido. Revela o ponto onde a dor se transformou em crença. Vai até esse lugar, Deus, e planta ali uma nova verdade. Que a mente não construa mais castelos sobre ruínas. Ensina a recomeçar desde o fundamento, com a rocha firme da Tua palavra. Ó Espírito de luz, percorre as estradas da mente como quem passeia em campo aberto, lançando sementes de vida por onde passa. Onde houver pensamento de escassez, planta abundância. Onde houver medo, planta coragem. Onde houver dúvida, planta fé. Que cada canto do pensamento humano seja visitado por Ti. E que, mesmo sem perceber, a mente vá sendo transformada dia após dia pela Tua presença constante. Senhor, que conhece os pensamentos antes que eles nasçam, visita os que vivem com a mente acelerada, com 1000 ideias ao mesmo tempo, sem conseguir concluir nada. Ensina a priorizar, a silenciar o excesso, a organizar o que é importante. Dá direção, que o pensamento não se perca em 1000 possibilidades, mas seja guiado com sabedoria. Traz foco, traz paz, traz constância. Que cada raciocínio siga por um caminho seguro, e não mais por labirintos sem fim. Ó Deus de esperança, renova os que já não esperam nada. Quando a mente cansa de crer, os pensamentos se tornam frios, calculistas, sem brilho. Mas Tu podes reacender a chama,
Visita essas mentes adormecidas e sopra sobre elas teu sopro de expectativa santa. Ensina-nos a pensar com esperança, a planejar com fé, a esperar com alegria. Que cada pensamento seja uma preparação para aquilo que tu vais fazer. Espírito Santo, toca os que convivem com pensamentos de comparação. Há quem viva se medindo, se julgando, se diminuindo diante do que vê nos outros. Que esses pensamentos cessem agora. Ensina-nos a reconhecer a beleza única que colocaste em cada ser. Que a mente seja livre da competição silenciosa. Que cada um aprenda a pensar em si com amor e verdade, sem se comparar ou se diminuir. Senhor de justiça e misericórdia, ensina-nos a pensar com compaixão. Muitas vezes, julgamos os outros em pensamento, condenamos, nos colocamos acima. Purifica esses pensamentos. Ensina-nos a pensar com empatia, a refletir com humildade, a considerar os outros com o mesmo amor com que somos tratados por ti. Que o pensamento se torne ponte, não muro. Ó Espírito que transforma tudo o que toca, visita os pensamentos criativos que foram bloqueados pelo medo de errar. Há talentos enterrados, ideias sufocadas, sonhos abandonados por causa de pensamentos limitantes. Liberta a criatividade que vem de ti. Restaura a coragem de pensar diferente. Que a mente volte a ser fértil como no princípio, quando o mundo ainda era um campo aberto para ser habitado. Senhor da beleza oculta, mostra a tua glória até mesmo nos pensamentos mais comuns. E que o simples se torne sublime quando pensado contigo. Que a rotina mental se encha de significados novos. Que o pensar não seja mais uma repetição automática, mas uma forma de te adorar. Ensina-nos a habitar pensamentos de gratidão, de louvor, de ternura. Ó Deus de propósitos eternos, revela teu plano até nas ideias mais pequenas. Que possamos perceber que nada na mente é neutro. Tudo pode ser transformado em oração, em criação, em edificação. Ensina-nos a usar cada pensamento como matéria-prima para algo santo. Que cada raciocínio seja útil ao teu reino. Espírito da aliança, sela nossos pensamentos com a promessa de que não estamos sozinhos em nossa mente. Tu habitas conosco. És Deus presente também nos pensamentos. E se tu estás conosco, nenhum pensamento será maior que teu poder. Senhor que permanece, guarda essa última etapa como memória viva da tua presença. Que tudo o que foi curado, restaurado, renovado, permaneça sob teu cuidado. Que a mente jamais volte ao estado anterior. Que cada pensamento seja agora reflexo do teu Espírito em nós. Que tudo em nós pense para a tua glória. Chegamos ao final deste momento de oração e entrega, com a certeza de que o Espírito Santo ouviu cada palavra, mesmo aquelas que ficaram guardadas em silêncio dentro do coração. Ao longo desta oração, abrimos espaço em nossa mente para que Deus transformasse cada pensamento inquieto, cada lembrança dolorosa e cada sentimento de confusão em paz, clareza e esperança. Agora, confiamos que o Espírito de Deus continuará agindo mesmo depois que essa oração terminar, guiando nossos pensamentos e conduzindo nossas decisões com sabedoria. Que a paz que excede todo entendimento se torne constante em nossas vidas, mesmo diante dos desafios. Que possamos, dia após dia, renovar nossa mente e nos fortalecer na fé com a certeza de que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, cura o invisível, sustenta o que parece fraco e renova o que está cansado. Que o Senhor continue a nos guiar em todas as áreas da vida, inclusive na forma como pensamos e sentimos. Que esta oração se torne uma prática contínua e que a comunhão com o Espírito Santo não se limite a momentos específicos, mas se prolongue por todo o nosso viver. Em cada pensamento novo que surgir, que possamos lembrar que existe um Deus presente, atento e amoroso, pronto para transformar qualquer inquietação em segurança e direção. Que a mente seja sempre um templo da presença de Deus, um campo fértil onde germinam sementes de fé, amor e esperança. Se você sentiu alívio, consolo ou força durante esta oração, continue voltando a este espaço sempre que precisar.
E lembre-se, a transformação da mente é um processo diário, mas com o Espírito Santo, cada passo se torna possível. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos e somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Amém. Não se esqueça de apoiar o canal, tornando-se membro ou escolhendo uma das opções disponíveis no link da descrição e no comentário fixado. Se ainda não for inscrito, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Muito obrigado e até o próximo vídeo.